Olá! Vamos fazer uma viagem para dentro da nossa própria mente e entender a arquitetura oculta das nossas atitudes. Prepare-se para descobrir de onde as nossas crenças realmente vêm. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa. A gente costuma achar que as nossas opiniões são fruto da nossa própria cabeça, né? Que a gente analisa os fatos, pensa com lógica e pronto, chega a uma conclusão. Mas olha, a ciência mostra que a história é bem mais complexa do que isso. Antes de seguir, vamos só alinhar um conceito rapidinho. Na psicologia, a atitude é uma coisa bem específica. É basicamente a avaliação que alguém faz de qualquer coisa numa escala de favorável a desfavorável. É o nosso gosto ou não gosto sobre o mundo. E é exatamente aqui que o quebra-cabeça começa a ficar interessante. Por quê? Se as nossas atitudes fossem formadas de um jeito tão racional, elas deveriam ser super estáveis, certo? Mas o que a gente vê na realidade é que elas são, na verdade, surpreendentemente maleáveis. E olha só este número. Ele mostra o que acontece quando a gente tenta mudar atitudes de propósito. Estudos que analisaram várias intervenções, tipo campanhas de saúde ou treinamentos de diversidade, mostram um efeito médio bem pequeno. Esse D igual a 0,22 significa que há uma mudança, sim, mas está longe de ser uma revolução. Agora, se prepara para este contraste, porque ele é impressionante. Depois da eleição do Barack Obama em 2008, pesquisadores viram uma mudança gigantesca nas atitudes raciais implícitas lá nos Estados Unidos. O efeito Obama, como ficou conhecido, foi de 0,55. Isso é mais do que o dobro do efeito daquelas intervenções planejadas. Uma mudança enorme, vinda de um único evento. Então, isso nos deixa com uma pergunta central. Se as nossas atitudes não são tão fixas assim, e se elas podem mudar radicalmente com um único acontecimento, enquanto mal se mexem com tentativas diretas de persuasão, o que está rolando por trás das cortinas? A resposta, segundo um estudo gigante que revisou anos de pesquisa, é que a gente precisa parar de ver as atitudes como coisas isoladas. Elas fazem parte de um sistema bem maior, que é influenciado por três contextos fundamentais. E que contextos são esses? São três: a pessoa, o social e o histórico. Pensa neles como se fossem três grandes forças que o tempo todo estão moldando aquilo em que a gente acredita. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro, o contexto da pessoa. É bem simples. As nossas atitudes mudam conforme a gente envelhece. Na adolescência, é comum preferir músicas mais intensas, né? Tem a ver com a busca por identidade. Já na meia-idade, a autoestima costuma chegar no auge. E mais pra frente, a preferência muitas vezes muda para músicas mais calmas. São mudanças que acompanham o nosso desenvolvimento pessoal. Depois, vem um contexto social. Aqui, a gente vê como somos influenciados por quem a gente ouve, pelos nossos amigos, família e pelas regras não escritas do nosso grupo. A verdade é que ninguém forma opinião sozinho. A gente constrói junto. E por fim, o contexto histórico. A época em que a gente vive e os grandes eventos que acontecem, uma crise financeira, uma pandemia, uma eleição marcante, tudo isso deixa uma marca muito profunda e pode mudar de uma vez só as atitudes de uma sociedade inteira. Ok, até agora a gente viu o que influencia as nossas atitudes, mas a pergunta que fica é como? Como é que os contextos social e histórico têm tanto poder assim? A chave para entender isso é um conceito fascinante: a construção social da realidade. Olha só essa frase do psicólogo Bernard Gagarin, que resume a ideia de forma brilhante. Muito do que sabemos é aprendido através de processos sociais. Podemos viver em mundos virtuais. O que isso quer dizer? Que uma parte enorme da nossa realidade não é descoberta individualmente. Ela é construída em grupo. Então, a construção social é esse processo que pega opiniões compartilhadas e as transforma em fatos, pelo menos na nossa percepção. É todo aquele conhecimento sobre o mundo que não vem da nossa experiência direta, mas sim do que a gente aprende com os outros. E aqui tem uma sacada importante. Existe o saber como, que é o que a gente aprende na prática, por experiência direta, tipo saber que um fogão quente queima, mas existe também o saber que é o conhecimento que vem da conversa, que é reforçado pelo nosso grupo. A crença de que, sei lá, reatores nucleares são perigosos, para a maioria de nós, não vem de uma visita a um reator, mas sim do que a gente ouviu e aprendeu socialmente. Então, como é que esses mundos virtuais são construídos? Basicamente, a nossa comunidade nos recompensa por repetir certas ideias. Isso funciona melhor ainda com aqueles assuntos super complexos, que a gente não tem como vivenciar diretamente.
E no final das contas, o medo de ser excluído do grupo por discordar pode ser tão forte quanto o medo de se machucar de verdade. Isso solidifica as crenças do grupo. Certo. Agora vamos juntar todas as peças. Como esse motor da construção social se conecta com aqueles 3 contextos que a gente viu lá no começo? É aqui que a gente entende por que, no fundo, nenhuma crença é totalmente individual. A ligação é super direta. O contexto social nada mais é do que a construção social acontecendo em tempo real. É esse processo que define o que é verdade dentro do nosso grupo e vai moldando as nossas atitudes para a gente se encaixar na nossa comunidade. E o contexto histórico, ele funciona como um grande gatilho de mudanças. Eventos gigantescos agem como um terremoto que pode abalar realidades sociais antigas e criar espaço para novas realidades, para sociedades inteiras. E com isso, a gente consegue finalmente resolver o quebra-cabeça do efeito Obama. Foi o exemplo perfeito de um evento histórico que mudou a construção social sobre raça e liderança para milhões de pessoas. Não foi uma campanha para convencer ninguém. Foi a própria realidade social que se reconfigurou, tornando possível o que antes para muita gente era inimaginável. Para terminar, fica a reflexão. Quando a gente olha para as nossas crenças mais profundas, aquelas que a gente sente que definem quem somos, quais delas são, na verdade, o mundo virtual que a gente compartilha? Um mundo construído não só pela razão individual, mas pela comunidade, pela história e pelas conversas que a gente faz parte. A resposta pode ser bem surpreendente.